A grande maioria dos jovens de nossos dias sofre com depressão, angústia, ansiedade e sensação de vazio existencial. Será que as grandes sabedorias orientais, a filosofia grega e a psicanálise podem nos trazer respostas? Pesquisa recente indica que 8 em cada 10 jovens de 15 a 25 anos apresentam problemas de ansiedade, angústia, depressão, sensação de vazio e até sentimentos suicidas. Não há dúvidas de que, se essa pesquisa for feita com pessoas de mais idade, os resultados não serão tão diferentes. Mas a pergunta, então, que se impõe é: o que está acontecendo com os nossos jovens? O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que a nossa cultura pós-moderna está nos trazendo? E essa pergunta, essa questão, se impõe fortemente aos profissionais ligados à área, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, mas também aos filósofos. Não podemos, nessa busca de soluções, de resposta, ficar delimitados ao saber de uma área específica, mas sim lançar mão das valiosíssimas sabedorias acumuladas ao longo da história da nossa espécie. Elementar que não se ignora as experiências, os acontecimentos da vida de cada pessoa, de cada um na sua individualidade. Mas aqui o ângulo de visão é mais holístico, mais cultural, quando se consulta as grandes sabedorias para verificar o que elas podem trazer para iluminar melhor esta questão. Nesse sentido, a questão do sofrimento, obviamente, não é algo novo para a humanidade. Ao longo dos séculos, os grandes sábios, os grandes filósofos se debruçaram sobre esse assunto de vital importância. Há mais de 3.000 anos, os sábios e filósofos hindus da filosofia védica nos ensinam que o sofrimento está ligado a uma questão fundamental de cognição. Cognição entendido como conhecimento e seu inverso, o desconhecimento, a ignorância. E diziam eles, a ignorância ou o desconhecimento do eu se encontra em enxergar nas coisas externas aquilo que elas efetivamente não são. A ignorância está em esperar das coisas externas aquilo que efetivamente elas não podem nos entregar. Portanto, de uma forma bem concisa, poderíamos dizer que para os sábios hindus, os filósofos hindus, o sofrimento e a felicidade não é algo externo ao ser humano, encontrado nas coisas externas ao ser humano. O sofrimento e a felicidade é uma questão subjetiva, interna, de nosso conhecimento ou nossa ignorância quanto a nós mesmos. Mais adiante, em torno de 600 anos antes da nossa era, encontramos Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, que também se debruçou sobre o sofrimento humano. Para Buda, a causa do sofrimento, ansiedade, angústia, é o resultado da expectativa irrealista de que a vida deve ser uma fonte de felicidade plena e perpétua. O desejo por si só, pela sua natureza, o desejo é insaciável, impossível de ser satisfeito. Portanto, ele sempre vai estar presente. Quando nós adquirimos um objeto, uma coisa, um aparelho, enfim, naquele momento em que nós adquirimos, que nós compramos aquilo, nós temos a impressão que o desejo foi satisfeito.
para logo depois de algum tempo, às vezes algumas horas, alguns dias, algumas semanas, ele reaparecer. Está desejando, por exemplo, se é um equipamento, se é um celular, algo mais sofisticado, algo mais caro, e assim é com todas essas coisas da nossa vida. O desejo, portanto, é insaciável. Portanto, eu tenho 3 posições perante o desejo. Um extremo, buscar excluir, cancelar o desejo. Impossível, porque o desejo é imanente também à natureza humana, essa energia, e para o bem e para o mal. E o outro lado é buscar, seria satisfazer, buscar satisfazer totalmente o desejo. Impossível, além de ser péssimo, um inferno para a sobrevivência. Nós conhecemos aqueles que se entregam, que se jogam totalmente às suas paixões. Resta o caminho do meio, resta o gerenciamento, a administração, o autocontrole dos próprios desejos, como alguém que não está apegado, submisso, escravo ao desejo, mas é senhor dos seus próprios desejos após a sua autoanálise, o seu autoconhecimento. Encontramos nessa nossa caminhada aquele que é considerado o filósofo grego fundador da filosofia ocidental, Sócrates. Viveu em torno de 400 anos de Cristo e, portanto, há 2.400 anos. E uma das importantes frases atribuída a Sócrates é esta: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. E na filosofia socrática, o conhece-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo e da verdade. Para Sócrates, conhecer-se é o ponto fundamental, o ponto de partida para uma vida equilibrada e, portanto, uma vida mais autêntica e feliz. Veja como há uma coincidência, como há um veio de ouro, poderíamos assim dizer, entre as grandes escolas filosóficas da humanidade. Mais uma vez, este ponto fundamental é conhecermos-nos verdadeiramente. Será que nós estamos fazendo isso em nosso tempo? Será que nós estamos buscando isso? E nesse caminho, poderíamos citar os mais ilustres pensadores, os mais profundos pensadores, filósofos, profetas, homens santos, Lao Tse, Platão, Aristóteles, Epiteto, Sêneca, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Foucault e assim sucessivamente. Mas encontraremos na profundidade de seu pensamento a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. E então chegamos no século XX, na grande contribuição dada por Sigmund Freud, o fundador da psicanálise. Sigmund Freud nos ensinou de uma forma, obviamente, como estamos fazendo, bastante sintética, que nós não somos somente um eu. Há uma frase dele que diz: o ego, o eu, não é senhor da própria casa. Meu psique é composto por 3 topos: o id, o inconsciente, a grande essência, o ego, o eu, esse que nós estamos usando para nos relacionar, que é uma construção através de um amadurecimento da criança até adulto, e o superego, uma espécie de juiz moral que existe dentro de nós. Mas vamos nos ater ao ego e ao id, ao consciente, esse que nós entendemos como consciente, e ao inconsciente. O ego é uma produção do nosso relacionamento com as coisas e as pessoas externas. O ego hoje é dominado pela imaginação
e pelos desejos da mídia eletrônica, principalmente das redes sociais. Há uma colonização do eu por parte do mercado, como uma espécie de servo dos lucros de terceiros. O eu, na regra geral, é colonizado por uma lei de rebanho e é dito para ele que essas coisas externas, esse monte de quinquilharias, é o que vai trazer a felicidade para ele. É uma espécie, hoje em dia, se tornou uma espécie de autômato, um robozinho, um avatar digital dominado por desejos de terceiros. Vamos agora ao inconsciente, ao id. O id é a camada mais profunda da nossa essência. Inconsciente porque nós não somos conscientes dele. É a fonte das nossas energias e potencialidades vitais, dos desejos mais arcaicos, originais e genuínos, das vontades autênticas. Enquanto vimos que o ego é o cara dominado pelas coisas externas, lembrando do ignorante da filosofia hindu de 3.000 anos atrás. O inconsciente não. O inconsciente é franco, é leal, sincero. Ele usa outra lógica do que a lógica do eu, do ego. Às vezes incontroláveis e às vezes desejando coisas absurdas que precisam ser controladas, recalcadas, como dizia Freud. Mas é a fonte maior das potências originais nossas. Ah, mas ele se comunica? Sim, ele se comunica com nós. Ele se comunica através dos sonhos, dos xistes, dos atos falhos. Mas ele se comunica principalmente através dos sintomas. É uma linguagem do inconsciente, dessa essência nossa, são os sintomas. E quando essa linguagem traz a ansiedade, a angústia, a depressão, a sensação de vazio, é que alguma coisa está errada com a nossa essência. Que nós não nos conhecemos ou nós não nos dedicamos a conhecer a nós mesmos. E nós estamos atribuindo às coisas externas aquilo que elas não podem nos dar. É a mesma coisa que o inconsciente chegar para o ego e falar assim, cara, não é isso. Não é isso que nós somos, não é isso que eu sou. Não são esses o meu projeto natural, genuíno. Não é as vontades, não são essas vontades autênticas, leais, franca à minha essência. Você está capturado, você está sequestrado por uma cultura pós-moderna de consumismo, de quinquilharias, de besterol, de redes sociais, de mídia eletrônica, que não tem nada a ver com a essência minha. Eu não sou, cara, nem quero ficar atrás de ser bombadão, bonitão, bombadona, bonitona, bilionário, pisando em cima dos outros para ter dinheiro. Calma, eu tenho projetos, pode ser projetos de sucesso, projetos que vão buscar êxito como profissional, como empresário, mas são os meus projetos. E eles não estão sendo ouvidos, porque você está capturado por uma sociedade, uma cultura de massa totalmente contrária à sua essência. Este é o ponto fundamental, o conflito entre o meu inconsciente e o ego, e o inconsciente falando através desses sintomas. Recapitulando rapidamente o hinduísmo, o sofrimento é a ignorância em atribuir às coisas o que elas não são. O que a mídia eletrônica está me dizendo que elas são. Elas não vão me trazer felicidade. Não vão me trazer uma vida de bem, um bem-estar. O budismo fala que é preciso gerenciar os nossos desejos e não ser servo dos nossos desejos. Principalmente dos desejos impostos de fora. E Sócrates pede, conhece-te a ti mesmo. Porque este ponto é o ponto de partida de uma vida equilibrada, uma vida genuína, uma vida que, por consequência, será autêntica e feliz. E Freud alertava, o teu eu mais profundo não pode ser enganado.
Por isso que a grande frase do filósofo Nietzsche, torna-te o que tu és. E Heidegger, o grande filósofo Heidegger, dizia, uma vida autêntica é uma vida de assumir o compromisso consigo mesmo, com a sua essência, de viver a sua verdade, as suas vontades, os seus grandes projetos. E com isso, a autoestima e a autoconfiança ganham força. E, portanto, a felicidade e o bem-estar reaparecem. Enquanto que viver uma vida ignorante e se deixar dominar prazerosamente a lei da massa, como um carneiro de rebanho, é o avesso ao saber, ao conhecer-se a si mesmo. Portanto, torne-te o que tu és. Ajuda, claro, tem aí os profissionais, mas eles vão te auxiliar e não viver por você. E não trilhar o caminho autêntico por você. Torna-te o que tu és. Torna-te essa essência, esse tesouro criado pelo universo. É esse o sentido de estarmos aqui.